Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, alunos! Como vocês estão? Hoje é um dia especial. Vamos aprender sobre as cores, as semelhanças e as diferenças. Vamos começar essa aula nos esquentando com a dancinha bem boa? Se prepara aí, solta o som! A natureza tem muitas cores. Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores. Qual a cor você vai escolher? O céu é azul, as árvores são verdes. Qual você vai escolher? As nuvens são brancas, tem flores amarelas. Qual você vai escolher? A natureza tem muitas cores. Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores. Qual a cor você vai escolher? Tem borboleta, tem pássaro vermelho. Qual a cor você vai escolher? A pedra é cinza, a terra é marrom. Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores. Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores. Qual a cor você vai escolher? Tem nuvem branca e pássaro preto. Qual você vai escolher? Tem flor rosa e flor roxa. Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores. Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores. Qual a cor você vai escolher? O céu é azul, as árvores são verdes. Qual você vai escolher? As nuvens são brancas, tem flores amarelas. Qual você vai escolher? A natureza tem muitas cores. Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores. Qual a cor você vai escolher? Tem borboleta, tem pássaro vermelho. Qual a cor você vai escolher? A pedra é cinza, a terra é marrom. Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores. Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores. Qual a cor você vai escolher? Tem nuvem branca e pássaro preto. Qual você vai escolher? Tem flor rosa e flor roxa. Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores. Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores. Qual a cor você vai escolher? Vai escolher. Gostaram da dança? Muito legal, né? A natureza tem muitas cores. Agora, vamos começar a entender o que são semelhanças, tá certo? Olhem aí na imagem do lado. O que é que vocês percebem?
nessas imagens? Quais semelhanças que elas têm? Isso, você acertou! São as cores. Todas elas são o quê? Vermelha. O coração, o morango, o carro e a maçã. São todas da mesma cor. Parabéns! E nessas imagens agora? A estrela, a flor, a camisa e o ônibus. O que elas têm em comum? Qual a semelhança delas? Você disse a cor? Acertou. E que cor é essa? Amarelo. Parabéns. Você está começando a entender as semelhanças. Vamos para mais uma? Agora tá ficando mais fácil, que você já tá ficando esperto. Essas figuras aí, o pássaro, a bola, a camisa e o tênis. Qual a semelhança deles? Pensa um pouquinho. Você já tá sabendo, né? Isso mesmo. A cor. Era que cor? Azul. Muito bem. Você agora está sabendo identificar as semelhanças. Agora, vamos entender o que são as diferenças. Nessa imagem aí, você está vendo o quê? Bola e a árvore, não é isso? Qual a diferença entre elas? As duas bolas e as duas árvores. Tem alguma diferença? Você percebe alguma diferença? Isso. Grande e pequena. Uma bola grande e uma bola pequena. Uma árvore grande e uma árvore pequena. Isso mesmo. Parabéns. Agora, você vai prestar bastante atenção. Nós temos dois tipos de objetos aí. Lápis e cadernos. Nos lápis, são 4 lápis. Mas o que é que diferencia eles? Pense direitinho. Isso mesmo. São 4 lápis, mas são o quê? Cores diferentes. Isso. Parabéns. E os cadernos agora? São 2 cadernos. E o que é que diferencia esses 2 cadernos? As cores, um azul e um rosa. Você tá ficando esperto, viu? Agora você já sabe o que são semelhanças e diferenças. Elas podem ser pela cor, pelo tamanho e o tipo de objeto. Olhe aí dentro da sua casa e veja se você encontra objetos semelhantes pela cor, semelhantes pelo tamanho ou diferentes pelo tamanho. Isso é uma tarefinha, viu, para você treinar. Vamos ouvir uma historinha agora. Imagine se o mundo perdesse todo o colorido, ficasse sem cor. Poxa, será que ficaria legal? Veja aí na historinha como seria um mundo sem cor. O Mundo Sem Cor, de Cláudia Correia. Mara morava em um lugar onde não existiam cores. Tudo era cinza, como em um dia chuvoso. As pessoas, as casas, as ruas, os carros, as árvores, os animais, todos eram cinza. Certo dia, Mara, olhando à sua volta, viu uma coisa voando entre as árvores. Era uma borboleta, mas era diferente. Ela tinha cores, coisa que Mara não estava acostumada a ver nesse lugar. Ela foi atrás da borboleta, mas a borboleta sumiu no meio das árvores. Quando Mara chegou em sua casa, contou para sua mãe o que tinha visto. Mãe, eu vi uma borboleta, mas ela era bem diferente. Ela era parecida com as coisas que a sua bisavó te contava e você me contou. Ah, ela tinha cores, disse sua mãe. Sim, mãe, isso mesmo, disse Mara. Filha,
há muito tempo que não se vê nada colorido por aqui. A poluição veio e tomou conta de tudo, destruiu todas as coisas. As pessoas não tiveram o cuidado de preservar o planeta. E tudo que era colorido ficou sem cor. Não existem borboletas coloridas por aqui. Deve ser a sua imaginação. Mas Mara não se esqueceu da borboleta. No outro dia, ela foi no mesmo lugar e ficou horas na esperança de vê-la novamente. A borboleta apareceu, mas dessa vez Mara foi bem esperta. Ela foi seguindo a borboleta. E de repente, no meio das árvores, ela viu uma espécie de arco. A borboleta passou por ele e Mara foi atrás. Ao passar pelo arco, a borboleta pousou em flores coloridas, de cores vibrantes, como a sua bisavó havia contado à sua mãe. Era a coisa mais linda que Mara já tinha visto. De repente, ela ouviu uma voz que dizia o seu nome. Oi, Mara. Era a borboleta. Mara ficou surpresa. Uma borboleta que fala? Árvores verdes? Animais brincando? E Mara perguntou à borboleta: por que aqui tudo é tão colorido? E a borboleta respondeu: de onde você vem, tudo já foi colorido como aqui. Mas as queimadas das florestas, a poluição, trouxe grande devastação. E tudo que era colorido desapareceu. Nesse instante, Mara ouviu uma voz bem longe. Mara, acorda! Está na hora da escola! Mara acordou e viu que o mundo onde ela vivia continuava colorido e que aquele mundo sem cor era só um sonho. Mas, a partir daquele dia, Mara passou a conscientizar a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos, a importância de preservar a natureza para continuarem a ter um planeta colorido. Agora é com você. Chegou a hora da atividade, que legal! Você vai escolher um objeto e pintar da sua cor preferida. Você não tem uma cor preferida? Eu tenho. A minha é verde. E qual é a sua? Capriche no desenho do objeto, na pintura e mande para sua tia no grupo do WhatsApp da sua salinha. Até a próxima aula! Não esqueça, se precisar sair, use a máscara. Leve seu álcool em gel e mantenha o distanciamento social. Se cuide e cuide de sua família. Olá, crianças! Como é que vocês estão? Eu sou a professora Leonice e hoje a nossa aula é para vocês, alunos do 2º ano do ensino fundamental. Sejam todos bem-vindos e vamos lá iniciando a nossa aula. Então vamos lá. Quem aí conhece o dominó? Dominó é um jogo que envolve a nossa concentração e o nosso raciocínio lógico. Muito bom para o nosso desempenho e o nosso desempenho cerebral, tá? Então, olha só. Observe as peças do dominó. Há quantos pontos no total? Vamos descrever a adição. Então, na matemática, o que é que nós fazemos? Tá? Nós observamos a questão que nos é dada, analisamos. O que é que está perguntando aqui? Quantos pontos nós temos no total? Então, nós vamos analisar a primeira peça do dominó, retirar a quantidade desses pontos e anotar. Vejam bem, nós temos na primeira peça, na parte superior, na parte de cima, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Já identificamos que tem 5. Vamos lá, olha só.
e anotamos o nosso número 5. Na parte de baixo, nós temos 1, 2. Vamos lá, colocamos o sinal de mais, porque é uma conta de adição, e colocamos o sinal, o número 2, desculpem. Agora, nós já analisamos e retiramos as informações dessa nossa primeira peça. Vamos para a nossa segunda peça. Essa nossa segunda peça, ela tem 3 pontos na parte superior e 0 pontos na parte inferior. Concordam comigo? Isso mesmo. Sinal de mais, já tem lá, né? 5 mais 2. E agora, novamente, o sinal de mais 3. Sinal de igualdade, igual, resultado 8. Então, 5 mais 2 mais 3, que são as informações, os pontinhos que nós recolhemos analisando a imagem, fazemos a adição e damos o resultado final, que é 8. Então, percebem o quanto é importante a nossa percepção visual para coletar essas informações que a imagem está nos dando? Analisar aqui as nossas peças do dominó. Vamos praticar? Observe as peças do dominó. Há quantos pontos no total? Vamos descrever a adição? Então, a primeira coisa que nós fazemos é observar a imagem, retirar da imagem as informações que nós precisamos, que é a quantidade de pontos. Vamos analisar a primeira peça do dominó. Na parte superior, ela tem quantos pontinhos? Vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5. Na parte inferior, na parte de baixo, ela tem mais 2 pontinhos. Então, vai ficar 5 mais 2. 5, 6, 7. 5 mais 2 é igual a 7. Na segunda pecinha, nós temos quantos pontinhos? 3 pontinhos. E da primeira, nós já temos 7 pontinhos. Então, 7 mais 3, 8, 9, 10. Somando as duas peças, nós obtivemos 10 pontinhos, certo? Na matemática, nós temos questões que envolvem essas operações e que nos faz também interpretar essas questões. Algumas pessoas chamam de probleminhas matemáticos. Eu não gosto de chamar de problemas, são desafios matemáticos que nós, prestando atenção, usando corretamente essas operações matemáticas, chegamos ao resultado final e exato, tá? Então, vamos lá para esse desafio matemático. Olha só, a professora do segundo ano esqueceu de fazer a chamada. A sala de aula estava com muitas tarefas, a turma estava bem animada e ela acabou esquecendo de fazer a chamada naquele dia. Mas fez uma foto da turma e precisa contar quantos alunos foram à aula. Observe a foto e responda. Então, da mesma forma que nós analisamos lá a imagem do dominó, nós vamos analisar aqui essa imagem. Qual é a pergunta principal? Quantos alunos foram à aula? É isso que a professora quer saber quando nós analisamos aqui essa imagem. Então, vamos contar o total de alunos. Tem lá a professora e mais alguns alunos. Vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos ali 5 alunos. E aqui na nossa informação, nós vamos colocar quantas meninas? 3 meninas. Quantos meninos? 2 meninos. E vamos agora fazer a somatória do total, porque nós identificamos uma quantidade de meninas e uma quantidade de meninos, mas todos são alunos e vão estar inseridos nesse resultado final, no resultado total. Então, 3 mais 2 é igual a 5. Então, uso o 3, uso o sinal de mais, uso o 2,
o sinal de igualdade e dou um resultado de 5. E nós podemos representar também numa descrição horizontal ou numa adição vertical, número abaixo de número, respeitando também os sinais, certo? Então, eu coloco 3 na outra linha abaixo, mais 2, sinal de igualdade igual a 5. É assim que nós representamos as nossas contas de adição, certo? As nossas operações de adição. Então, ela perguntou quantos alunos foram à aula. Depois que nós fazemos esse cálculo, nós vamos lá e respondemos. Foram 5 alunos à aula, certo? Aqui nós temos questões que envolvem a adição e a representação. Então, nós estamos representando essas adições por meio de desenhos e o uso dos sinais, certo? Então, na nossa primeira, nós temos 4 sanduíches mais 2 sanduíches. Então, vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 sanduíches, igual a 6 sanduíches. E por números nós representamos 4 mais 2 igual a 6. Agora nós temos bombons. 3 bombons mais 1 bombom. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Igual a 4, que é representado 3 mais 1, 4. Agora, nós temos aqui cachorros quentes. Vamos lá. 2 mais 1 é igual a 3, que é representado com o número 2 mais 1 igual a 3. Percebam que nós não podemos esquecer nem do sinal de adição, que é o mais, e nem do sinal de igualdade para o resultado final, certo? Senão a nossa operação fica errada. Agora, nós vamos fazer a contagem dos brigadeiros. Nós temos, olha, 5 brigadeiros mais 3 brigadeiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente pode também fazer uso do cálculo mental. Então, esses 5 aqui, ó, eu guardo na minha cabeça. 5, 6, 7, 8. Vou lá e anoto o número 8. Então, eu não preciso contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, mais 3, 6, 7 e 8. Então, o 5 fica guardadinho aqui na cabeça e eu acrescento os 3 a esse 5. Isso é o nosso cálculo mental, certo? Vamos fazer agora mais uma com cálculo mental. Nós temos 4 bifes e nós queremos acrescentar mais uma. Então, ó, pego esses 4, guardo aqui na minha cachola. 4 mais 1. 4, 5. E aí, eu dou o resultado de 5. 4, representando o número 4, mais 1 igual a 5. Então, eu não preciso fazer a contagem desde o primeiro. Eu gravo mentalmente essa informação e acrescento, certo? Agora, nós vamos ver como é que acontece a adição quando nós temos um número que tem dezena e unidade. Vamos iniciar revisando o que é unidade e dezena e como elas são representadas nos nossos números, certo? Então, as unidades e as dezenas, elas representam quantidades e elas contemplam alguns números. Por exemplo, as unidades, elas contemplam os números do 1, do 0 unidades, não tem nada no caso, até o 9. Então, 1 tem uma unidade, 2 tem 2 unidades, 3 unidades, e assim até chegar ao número 9. Aqui, por exemplo, nós temos
O número 1 representa uma unidade. O número 9 representa quantas unidades? 9, isso mesmo. O número 10, ele já é um grupo de 10 quantidades. Então, ele já representa uma dezena. Nós temos ali um grupo com 10 unidades que formam uma dezena. E o número 11, nós temos uma dezena, que é um grupo de 10, mais uma unidade, certo? Então, vamos juntos representar o número 15. Nós precisamos fazer o estudo do número. O número 15 tem... Aí nós montamos lá, tá? Duas colunazinhas, a da dezena e a da unidade. Igual tá aqui no meu slide. Sempre que a gente vai separar o que é dezena e unidade, nós organizamos assim, para ficar mais visível. Então, eu recolho lá as minhas informações em relação a esse número 15. Eu tenho 10, que é uma dezena, mais 5, que são 5 unidades, que resulta no número 15. E aí, eu vou organizar ele agora no meu espaço aqui de dezena e unidade. Então, eu coloco lá. O número 1 representa a minha dezena. Então, ele fica aqui na dezena e mentalmente o nosso 0 fica lá na colunazinha da unidade. Não precisa anotar, é uma percepção mental. E o 5 representa as nossas unidades do número 15. Então, nós temos aí uma dezena na coluna da dezena, 5 unidades na coluna da unidade, certo? Crianças, vamos entender o que é adição, como é que a gente identifica a adição nesses termos matemáticos e como é que nós fazemos uso desta, certo? Então, a adição ela é uma operação matemática e nós usamos a adição quando queremos acrescentar ou juntar quantidades. Então, vai ser sempre mais, vai sempre aumentar por meio da adição. Então, representamos a adição com o sinal de mais. Observem aí esse nosso sinal que está aí dentro desse círculozinho verde. Este é o nosso sinal de mais. Repitam bem alto. Mais. Isso aí, eu ouvi daqui de casa. E aí, para representar o resultado desta operação matemática, nós usamos um outro sinal, que se chama o sinal de igualdade ou igual. Então, aqui, olha só, para representar o resultado da operação, usamos o sinal de igual ou igualdade. Esse que está dentro aqui desse espaço vermelho, certo? Então, não esqueçam disso. Isso é uma questão básica para nós podermos trabalhar com a adição, ok? Combinado? Agora nós já aprendemos a adição, como estruturamos essa adição, como organizamos, como recolhemos as informações numéricas do texto, como é que nós fazemos esses cálculos. É um conceito inicial que cada professor vai dar continuidade com vocês aí na sala de aula, certo? Nós vamos agora entender o conceito de subtração. Se na adição eu acrescento, na subtração eu tiro, eu retiro, tá? Então, olha só, usamos a subtração para tirar quantidades ou diminuir. Então, eu tenho 4 dedos aqui, eu quero diminuir 2. E eu fiquei só com 2. Segredo, os nossos dedos nessas contagens iniciais são muito colaborativos, então nós podemos fazer uso deles nessas contagens, porque nós vamos concretizando e depois nós vamos transferindo para o nosso cálculo mental, tá, meus amores? Então, olha só, representamos a subtração com o sinal de menos, isso daí, esse sinal que está aqui, ó, nosso sinal de subtração. Para tirar, meus amores, lembra que nós temos desafios na adição? Temos também desafios na subtração. E mais à frente vocês vão ter desafios em outras operações. Então, a subtração e a representação. Lembram que quando nós temos um desafio matemático, nós precisamos investigar as informações que tem nele?
Então, aqui diz assim, olha só. Bianca comprou 8 ovos. 8, a mãozinha da professora Leonice aqui, ó. No caminho para casa se quebraram 3. Se quebraram 3. Ela ficou sem 3 desses ovos. Ela usará mais 3 ovos para fazer um bolo. Quantos ovos irão restar? Não disse nada, só fiz para vocês verem que nós podemos usar os nossos dedinhos. E aí, agora nós vamos recolher as informações desse texto e colocar por escrito, certo? Bianca comprou 8 ovos. Então, o número inicial que nós temos é o número 8. Vejam que eu anotei aqui o número 8. Menos, porque nós já sabemos que é uma subtração, menos 3 ovos que se quebraram. E menos 3 ovos que ela usou para fazer um bolo. Então, no final, ela ficou com 2 ovos. Isso aí, muito bem. Percebam que os sinais matemáticos, eles falam 8 menos 3 igual a 2. Ou, nós estruturamos aqui em forma de coluna, número abaixo de número. Então, o meu número inicial é o 8, menos o número 3 abaixo dele, menos o número 3 abaixo, e o nosso resultado final igual a 2. Quando nós temos um desafio matemático desse, sempre tem uma pergunta. Que pergunta, nesse caso aqui, quantos vão restar? Não basta só eu fazer a operação, a continha. É importante que eu responda de forma escrita, como eu fiz aqui. Restarão 2 ovos, beleza? Amores, na nossa atividade do dia, nós temos 2 desafios matemáticos. E vocês vão solicitar a ajuda do responsável de vocês ou então dos professores para fazer essa questão, certo? Então, resolva as questões usando operações matemáticas que aprendemos hoje. Quais foram as que nós aprendemos hoje? Adição e subtração. Então, vocês irão identificar qual das duas irão usar em cada desafio matemático, certo? Gabi é colecionadora de bonecas. Ela já tem 12 bonecas. Sua tia Ana lhe presenteou com mais 4 bonecas. E a tia Laura com 3 bonecas. Quantas bonecas Gabi ficou no total? Então, ela foi acrescentando. Quando nós vamos acrescentando, é uma operação de adição. Isso aí. No nosso próximo desafio, Pedro está brincando com os seus bonecos no parque. Ele tem 10 bonecos. Mas perdeu 3. Então, Pedro estava tão animado na brincadeira que ele foi espalhando os bonecos e acabou perdendo lá no parque. Ele tinha 10, perdeu 3 e depois ele ainda perdeu mais 2. Com quantos bonecos ele ficou? Então, ele tinha 10 e ele foi perdendo. Quando nós vamos diminuindo, nós temos uma operação de subtração. Isso aí. É esse o nosso desafio de hoje. Quero dizer a vocês, alunos do 2º ano, que a professora Leonice amou estar com vocês aqui hoje. Espero que vocês aprendam, consigam compreender o que a professora trouxe para vocês aqui hoje. E continuem fazendo suas atividades e respondendo aos seus professores, certo? Um beijo bem grandão para vocês. Olá pessoal, vamos começar a nossa aula de Geografia para o 7º ano. Hoje a gente vai falar sobre as regiões brasileiras e suas características. Antes de nos aprofundar sobre o assunto, a gente tem que entender um pouco sobre a regionalização. A regionalização consiste na divisão de um espaço em regiões ou áreas que apresentem algumas características em comum. O Brasil é um país muito grande, né? Muito extenso, então a gente não encontra, por exemplo, uma vegetação ou clima homogêneo. Então é interessante dividir os estados que tenham essas características em comum. Antes de nos aprofundar mais ainda sobre o assunto, a gente vai falar sobre características gerais do Brasil. Como eu disse a vocês, o Brasil é um país muito extenso.
Ele tem a predominância de clima tropical, em geral quente e úmido. Ele possui a maior ocupação humana na faixa do litoral. Ele é dividido em 27 unidades de federação, sendo 26 estados e um distrito federal. Vocês estão vendo aí o mapa do Brasil dividido em 5 macro-regiões. Essa divisão foi feita pelo IBGE e é uma divisão político-administrativa, e ela é considerada também a divisão oficial do Brasil. Vocês estão vendo aí a divisão das macro-regiões, que são a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa divisão do IBGE surge no final dos anos 60. Como eu disse a vocês, ela dividiu o país em 5 macro-regiões e ela levou em consideração os seguintes aspectos: as semelhanças históricas, sociais, econômicas, naturais, e ela respeita o limite dos estados. Já a divisão dos 3 complexos regionais, ela não vai respeitar o limite dos estados. Ela vai levar em consideração os aspectos: o processo histórico de formação do território brasileiro, os traços históricos, culturais e naturais que caracterizam as regiões. E como eu disse a vocês, vocês podem ver claramente aí no mapa dos 3 complexos regionais, o mapa do Brasil dividido nos 3 complexos, vocês vão ver que ela não vai respeitar a divisão dos estados. Vocês estão vendo que ela está dividida na região Amazônia, Nordeste, Centro-Sul. Então, a região, por exemplo, de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, ele está dentro da região Centro-Sul e na região Nordeste. Por quê? Essa parte do norte de Minas Gerais, ela vai apresentar características parecidas com o interior da Bahia. E não tanto com o São Paulo, por exemplo, né, que faz divisa com Minas Gerais. Então, é interessante aí, nessa divisão, ela ser dividida, ela ser repartida em 2 locais diferentes, né? Vocês estão percebendo bem aí, explícito no mapa. A gente vai falar sobre as características de cada região, mas a gente vai considerar a divisão do IBGE, porque é a divisão oficial do Brasil, né? Então, no seu livro didático, provavelmente você vai encontrar a divisão do IBGE. No entanto, alguns acadêmicos também consideram os 3 complexos, né, como uma divisão mais interessante. A gente vai falar aqui sobre as 5 macro-regiões, começando pela região Norte. Vocês têm aí uma imagem da cidade de Belém, do Pará. É uma cidade portuária, vocês estão vendo aí um porto em Belém, uma imagem bem bonita, né, da região Norte, né, de uma cidade da região Norte. A região Norte, ela é bastante conhecida por 2 aspectos. Ela é a maior região do Brasil em termos de extensão territorial, né, é a maior região do Brasil, e ela também tem a maior biodiversidade, né, graças à existência da floresta amazônica nessa região. Sobre o clima da região Norte, ele é predominantemente equatorial úmido, e eu trago uma curiosidade aqui da região Norte, como vocês podem ver na imagem, que na região Norte a gente tem a única capital do país que é cortada pela linha do Equador, né, que é a cidade de Macapá. Vocês podem ver na direita, na imagem da direita, o marco 0 do Equador, que é justamente para mostrar essa divisão, né, esse marco que é ser cortado pela linha do Equador. Então, a gente tem um monumento em menção a isso. A gente tem agora uma imagem do rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, tanto em extensão quanto em volume de água. Sobre a economia, né, alguns aspectos da economia da região Norte, há o predomínio de atividades de extrativismo mineral e vegetal. A gente tem na imagem um exemplo, né, de uma mina de extração de ferro no estado do Pará. Em outros estados se destacam a agropecuária e também há destaque para o turismo, que é comum também em outras regiões do Brasil. Vamos falar agora sobre a região Centro-Oeste. O Centro-Oeste é a segunda maior região em extensão territorial do país. Ela faz limite com todas as outras regiões e, por isso, ela tem uma grande biodiversidade. E quando a gente fala no Centro-Oeste, as pessoas associam a imagem das chapadas, das serras. A gente tem aí uma imagem da Chapada dos Veadeiros que atrai muito turismo.
E essa região também é a região com menor número de habitantes, ela fica atrás apenas da região norte. O Centro-Oeste também é conhecido pelo desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Muitos produtos que fazem parte do mercado de exportação, como a soja e o milho, vêm dessa região. O extrativismo mineral também é uma das atividades econômicas. E o Centro-Oeste brasileiro apresenta um clima tropical sazonal, com 2 estações bem definidas. É um inverno seco e um verão chuvoso. Agora, sobre a nossa região, na região do Nordeste, a gente tem uma imagem da praia de Porto de Galinhas, uma imagem bem bonita da praia. E por que a gente trouxe logo essa imagem, né, de cara, para falar sobre o Nordeste? Porque quando a gente ouve falar do Nordeste, quando alguém de fora ouve falar do Nordeste, já pensa logo nas praias. Por quê? No Nordeste é onde tem as praias mais bonitas do mundo. Então, nossas praias atraem muito turismo. O Nordeste é a 3ª maior região em área e a 2ª em população. Os seus climas são tropical úmido, semiárido e equatorial. A vegetação que predomina é a caatinga, como vocês podem ver aí na imagem. O relevo é formado pelo Planalto Borborema, próximo ao litoral, e pelo Planalto do Rio Parnaíba, a oeste. Agora, sobre a economia, né, alguns aspectos econômicos da região Nordeste, a gente fala um pouco sobre a história. A gente tem uma imagem agora do plantio da cana-de-açúcar, que foi a primeira atividade econômica no processo de colonização, né? A região Nordeste foi a primeira região a sofrer o processo de colonização e a primeira atividade foi o plantio da cana-de-açúcar. Essa segunda imagem é o plantio e o cultivo do algodão, e esse cultivo do algodão ele surgiu após a segunda Revolução Industrial, né? Que era destinado, esse produto era destinado para a produção de tecido na Europa. E a gente vai falar agora também sobre os aspectos econômicos, mas a gente vai falar sobre as subdivisões, né, as sub-regiões do Nordeste. A gente tem a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Acompanhando aí pela imagem, na cor verde você pode ver a região Meio Norte. Essa região Meio Norte ela abrange a transição entre o sertão e a floresta amazônica. Ela é uma área de transição. A gente pode destacar nessa área o extrativismo vegetal, com o cultivo da carnaúba e do babaçu. O sertão, na cor laranja, ela apresenta um clima semiárido e a atividade econômica mais produtiva é a criação de caprinos, que corresponde a 91% da produção nacional, que é muita coisa, né? No Agreste, a atividade que se destaca é a pecuária. O Agreste, vocês estão vendo aí na cor lilás, né? É uma faixa ao lado do Meio Norte, né? Vocês estão vendo, e perto do sertão, né? Então, vocês estão vendo aí que no Agreste se destaca a pecuária, com a criação de ovinos e bovinos. As cidades que a gente pode destacar nessa região são a cidade de Garanhuns, Caruaru e Campina Grande. A Zona Norte é onde se concentra a maior parte da população. 80% da população se concentra na Zona da Mata, mas vocês podem ver que na Zona da Mata não é a maior em extensão, porém é a maior em população. Vamos falar um pouquinho sobre o Sudeste. O Sudeste é a maior área e a primeira em população. O seu clima típico é o tropical, mas nas regiões mais altas há o tropical de altitude, que é mais ameno. A vegetação que predomina é a Mata Atlântica, mas se encontra sendo devastada por ocupação humana, né, por ocupação de casas, de fábricas. O relevo da região é planáltico e é muito erodido. E a economia, sobre um aspecto econômico dessa região, a gente pode destacar que a economia é a maior do país e corresponde a metade do PIB nacional. E sobre a economia ainda a gente pode dizer que é uma agricultura moderna, produtiva, e a gente tem como destaque a produção de laranja, cana-de-açúcar e milho. A região também tem como destaque a cidade de São Paulo, que é um centro financeiro e comercial do mundo. Quando se fala em Sudeste, a gente já lembra
da cidade do estado de São Paulo. Agora um pouquinho sobre o Sul, que é a quinta região em área e a terceira em população. O clima é subtropical e é o mais frio do país. A região Sul tem como característica a forte presença europeia em seu processo de colonização, porque o clima frio atraiu, né, a população e a colonização dos europeus, né, e assim possui traços europeus marcantes na arquitetura, na culinária, na população e no clima. A gente tem aqui uma imagem da cidade de Gramado, que é uma cidade que atrai muitos turistas, né, é a cidade mais famosa do Rio Grande do Sul. As principais atividades econômicas do Sul, a gente destaca a produção de suínos, de gado e de soja. E a produção têxtil também é bem significativa. Aqui eu trago para vocês, né, a gente discutiu um pouquinho, né, a gente não consegue falar em uma aula só sobre cada região do Brasil, mas a gente pincelou um pouco sobre os principais aspectos, né? E eu trago aqui para vocês algumas propostas. A primeira, eu vou ler para vocês. O Nordeste é uma região conhecida por ter as mais belas praias. A gente falou isso quando começou a falar sobre o Nordeste, né? Mas não são só as praias que atraem o turismo para a região. Aí você vai citar alguns pontos turísticos que você conhece na nossa região, que você conhece ou já ouviu falar. Você pode citar. Você pode pedir a orientação do seu professor e você vai fazer essa pesquisa, que vai ser bem interessante para você. E na aula também a gente falou sobre os aspectos econômicos, demográficos e naturais. A gente não falou sobre os aspectos... Desculpa, a gente falou sobre os naturais, porém a gente não falou sobre os aspectos culturais. Então eu deixei esses aspectos culturais para você realizar uma pesquisa. Então você vai pesquisar sobre as principais características culturais de cada região, levando em consideração a divisão em 5 macro-regiões. Então, você vai fazer esse trabalho de pesquisa sobre cada região. Claro que você não vai conseguir se aprofundar muito, porque o Brasil é muito rico em relação à cultura, mas você vai falar sobre as principais características de cada região em relação ao aspecto cultural, certo? Antes de terminar a aula, eu trago aqui um recado para vocês, né, que em relação aos cuidados de prevenção contra a Covid, a gente tem aqui 2 imagens, que é sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Então a gente tem que continuar com esses cuidados, né? Quando passa o tempo, a gente acaba banalizando a situação, mas a situação continua grave e séria. Então, não esqueçam de lavar as mãos, não esqueçam de manter o distanciamento social, só sair de casa realmente se for necessário, tá? E sempre usar máscara de maneira correta. Trago aqui as referências para vocês, se vocês quiserem se aprofundar e acessar esses sites, seria bem interessante. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado bem a aula e até a próxima. Olá, meu povo, tudo bem? Espero que vocês estejam com saúde, tudo certinho, direitinho, tomando todos os cuidados, as precauções, né? Que esse vírus está aí e a gente precisa tomar sempre o nosso cuidado para que a história não se repita de forma negativa. De boa? Bom, eu sou o professor Giorgio Paulo, a gente vai trabalhar História, sou professor da Rede Municipal de Goiânia, trabalho na Escola Costa e Silva, em Tejuco-Papo, e hoje a gente vai trazer um assunto de História, não é? Um assunto diferente para vocês. Esse assunto é o humanismo. Esse assunto é humanismo, é um assunto próprio, não é, do 7º ano, tá? Humanismos, uma visão nova de ser humano e de mundo, não é? Então a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre essas ideias de filosofia, de religião, de política, de economia, tá? O que é que o humanismo, como um movimento ético, filosófico, não é? Desse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, traz de novo para as sociedades? A sociedade europeia e, consequentemente, a sociedade que vai sendo fundada nas Américas, né? A América Portuguesa, a América Espanhola, a América Inglesa, anglo-saxônica, né? Que é anglo-saxônica, inglesa e francesa, tá? E algumas colônias holandesas pelas Antilhas. Então, muito bem, o que é que diz
sobre o movimento chamado humanismo. O que é que os humanistas, né, dessa corrente filosófica que vem já do renascimento cultural, que vai gerar o iluminismo e todo o movimento que vai mudar a modernidade. Então, movimento que valoriza o homem acima de todas as coisas. Então, é o resgate, tá, do antropocentrismo, né? É o resgate do homem como o ser mais importante, como obra divina de Deus. Então, ó, entre as características do humanismo, 3 são fundamentais para a caracterização do movimento que ocorreu nos anos de 1434 até 1527. Foi um movimento que foi do século XV e pegou o início do século XVI. E até para que a gente possa se acostumar um pouquinho com essa questão de datação, tá certo? Em história, os séculos e os anos. Então, as 3 principais características do humanismo são, ó, o antropocentrismo, o racionalismo e o cientificismo. Então, você que está nos escutando pela Goiânia FM 89,7 e não está vendo, a gente trouxe as 3 características, tá, do humanismo. Eu tenho aqui uma pintura de Michelangelo da Capela Sistina, que é exatamente Deus criando o homem, né? Que é Adão, a criação da humanidade. Então, uma pintura que resgata exatamente o ponto mais importante da humanidade, que é a criação do homem, né? De tudo aquilo que é relacionado ao ser humano. Então, o ser humano como obra-prima de Deus. Tá certo? Então, aí essa pintura já de Michelangelo, vocês vão lembrar, eu vou contar aqui uma historinha, que é das Tartarugas Ninja. Vocês já viram esse filme? Michelangelo, Donatello, Rafael, né? Então, são exatamente os principais artistas do humanismo e, consequentemente, do renascimento cultural científico. Beleza? No próximo slide, a gente tem o quê? Ó, primeira coisa, você que está só nos ouvindo pela Goiânia FM, eu trago uma pintura, um desenho, na verdade, de Leonardo da Vinci. Se chama O Homem Vitruviano. Tá? Esse é o símbolo das características do humanismo. É um homem que tem 4 braços, 4 pernas, né? É um desenho onde como se o homem estivesse em movimento, em constante movimento. O homem se redesenhando, se redescobrindo, se reinventando. Então, veja, as características do humanismo, eu disse a vocês que eram 3. A primeira delas vem o antropocentrismo. Que danado é isso, professor? Antropos, homem. Centrismo, de centro. Então, o homem como centro de todas as coisas. O homem como centro das atenções. Veja, a gente sai do teocentrismo. Então, vou lembrar vocês, algumas palavras que são formadas, né, têm algumas características bem diferenciadas. Então, veja, a Idade Média, ela foi formada com a cultura da igreja. Então, a igreja católica, cristã, não é? Ela vai montar toda uma estrutura cultural onde Deus era o centro das coisas. Era o teocentrismo. Teo, Deus. Centrismo. Então, Deus como centro de todas as coisas. A igreja falava sempre assim, credo qui absurdum. Creia, mesmo que seja absurdo. Então, baseado nisso, se a igreja era representante de Deus na terra, ninguém poderia ir contra a igreja. Tá certo? Ir contra a igreja seria ir contra Deus. Então é essa mentalidade que o humanismo vai querer mudar a partir da modernidade. Não será mais Deus o centro das coisas, e sim o homem será o centro das coisas, né? Até porque tem aquela história que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, certo? Mas Deus não pode ser um produto de mercadoria, não é? Porque na época da Idade Média, finalzinho da Idade Média, tudo era comercializado em nome de Deus. Então, novas classes sociais, como a burguesia, né, que é a burguesia mercantil, começa então a mudar essa estrutura, esse pensamento. Tá? Então, uma das principais características do humanismo se refere ao antagonismo, antagonismo ao teocentrismo, antagônico, contrário. Então, a ideia agora era colocar o homem como centro e tirar tudo aquilo que era da Idade Média, tudo aquilo que era o pensamento voltado da igreja, colocando... Não era que as pessoas queriam que você perdesse a fé em Deus, tá certo? Mas não o Deus que era imposto pela religião, tá certo? Agora, o que é que a gente vê o quê? A racionalidade, a razão, tá? Então, vou só pedir para voltar ainda rapidinho o slide anterior,
para a gente só terminar aqui o seguinte. Então, ó, no movimento anterior ao humanismo, o trovadorismo, a divindade era algo sagrado e era algo a ser respeitado. Ou seja, predominava o teocentrismo. Então, o teocentrismo é considerar Deus o centro de todas as coisas, e já no humanismo, o teocentrismo dá lugar ao antropocentrismo. Então, na ideologia do antropocentrismo, Deus não é o centro do universo, e sim o homem. Então, tudo aquilo que eu expliquei para vocês. Então, agora, não era perder a fé em Deus, mas não no Deus que se apresentava pela igreja. Tá certo? No próximo slide, aí agora vem o quê? É outra característica do humanismo. É o racionalismo. Racionalidade. Razão. Então, com a ideia do antropocentrismo, consequentemente, as posturas éticas do pensamento humanista atribuem grande importância ao quê? À racionalidade. É o que os iluministas irão falar mais na frente, quando diz assim, ó, devemos vencer as trevas da ignorância pela luz da razão. Quer dizer isso? É como se quem não tivesse conhecimento, quem não tivesse o uso da razão, não pensasse, não refletisse, vivesse na escuridão. Algo parecido com o mito da caverna de Platão, não é? Que se a gente não conhece, a gente vive no mundo das sombras e não no mundo da realidade. Então, a luz que clareia é a razão, não é? E a ignorância seria a falta de conhecimento. Então, a racionalidade deve ser o ponto mais importante, né, a partir de agora. E esse movimento humanista, ele vai dar início a essa modernidade. Então, o homem moderno, o homem da modernidade, ele vai querer buscar as respostas. Tá? Então, para fugir da religiosidade, aquilo que era atribuído ao divino passa a ser questionado racionalmente. Então, os naturalistas, que são outra corrente do humanismo, buscam, por meio da racionalidade, compreender os fenômenos da vida. Compreender os fenômenos da vida. Nasceu, cresceu, se desenvolveu, se reproduziu, né? Envelheceu, morreu. E aí são situações do ciclo da vida que precisam ser refletido. Né? A racionalidade querer explicar isso e não só simplesmente atribuir a algo sobrenatural, que era o comum. Então, os naturalistas vêm de naturalidade, o que é natural, as leis naturais, como a física, a química, por exemplo, não é? São leis naturais. Por que tudo cai? Lógico que Isaac Newton ainda não era vivo nesse período, mas é Isaac Newton que vai desenvolver, né, as leis de Newton. Né? Então, por exemplo, a questão da... por que tudo cai para a Terra, não cai para cima? Né? É a lei da gravidade. Depois, ação e reação. São leis de Newton que a gente vai ver isso depois. Vocês vão estudar isso depois em ciências, né? Já no 9º ano, e depois em física no ensino médio. Mas isso ocorreu nesse período aí dos humanistas, dos iluministas. Tá? Então, compreender os fenômenos da vida. A chuva, o trovão, o raio, né? Ou um relâmpago. Né? Então, se opondo ao sobrenatural, ao divino, porque tudo aquilo que não era explicado cientificamente era o quê? Atribuído ao sobrenatural, porque Deus quis, os santos quiseram. Né? Então, há sempre uma explicação mitológica. Portanto, a autoridade do mito não está na verdade em si, mas de quem fala, de quem conta para você. Então, você acredita na história, não pela história em si, pelo fato em si, pelo que você ouviu, mas de quem você ouviu, né? Tá certo? Então, buscando uma explicação palpável, ou seja, aquilo que é possível acreditar. Porque nem tudo a gente acredita, mas às vezes a gente não vê, mas acredita em alguém que viu, ou disse que viu, ou ouviu de alguém. Veja que confusão, não é? Eu tenho certeza que os seus pais, os seus avós, sabem de uma época em que quando a gente tinha aqui chuva, trovão, se colocava lençol, cobria espelho, cobria uma televisão, porque dizia que chamava o raio para dentro de casa. Não é? E, na verdade, não é bem assim. Naquela época, começou-se a ter, por exemplo, antenas, que a gente chama de antena de televisão, que é espinha de peixe, não é? Em cima do telhado. Então, o que acontecia? O raio ele vai procurar sempre o ponto mais alto, uma árvore, um poste.
uma antena hoje de transmissão, não é? Mas naquela época não se tinha. O que é que tinha mais alto na rua? Uma árvore, a torre da igreja, não é? Ou um poste. E agora as antenas. Então, havia muito esse mito, né? Essa questão de quando chovia, não é? Se cobria. Né? Então, os naturalistas, voltando, compreender os fenômenos da vida, se opor ao sobrenatural ou ao divino, buscar uma explicação palpável. Então, uma explicação que não se envolvesse apenas a fé de acreditar em uma autoridade superior como a de Deus. Então, imagine você, a autoridade que tinha um padre, um pastor, não é? Ou em algum lugar que não tinha um padre, um pastor, uma pessoa que era tida como uma beata ou uma beata, ou uma pessoa com hábitos de religiosidade. Então, essa pessoa tinha uma autoridade sobre os outros, sobre a comunidade, que não tinha como mensurar, não tinha como você, como é que eu posso dizer, você dar um valor. Então, o que essa pessoa falava, acabou-se, era lei. Por quê? Porque não tinha uma explicação. Então, hoje, você entender que o trovão e o raio acontece quando partículas negativas e positivas carregadas pela chuva, não é pela nuvem, o povo acha bonito falar, né, pelas precipitações pluviométricas, que é chuva, não é? Agora bota um nome bonito, né? E aí o que é que acontece? Quando uma nuvem carregada de elétrons, prótons, nêutrons, que isso é parte de ciência química, né, e física, se choca, o que é que acontece quando o positivo e o negativo se encosta? Dá um curto. Não é? Se você pegar um fio, ligar na tomada e ele encostar o positivo e o negativo, vai soltar a faísca e vai dar um pipoco. É exatamente o processo do raio. Não é? Mas isso a gente sabe hoje. Imagina naquela época que ninguém sabia. Não é? Eu me lembro quando eu era menino, em Condado mesmo, em 1914, eu era menino ainda, quando chovia muito, né? E muito raio, muito trovão, aí o que a gente ficava com medo, aí tinha uma tia idosa que dizia, não, é porque vai ter festa no céu, estão arrastando as mesas, né? Aí você olhava para o céu, via o tamanho do salão do céu, imagina, então o tamanho da mesa, então só podia fazer zoada, né? Mas isso era tudo aquilo que a gente imaginava, né? Depois que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, vai descobrindo as coisas, né? Vai usando a razão e não somente a crença em acreditar no que alguém falou. Tá certo? Então, imagine, nessa época, então, os racionalistas vão dizer que a gente precisa agora o quê? Buscar respostas para tudo aquilo que a gente não tinha ainda. Essa racionalidade explicando as realidades do mundo. No próximo slide, a gente traz uma outra característica